Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, onde nós estamos aqui mais uma vez reunidos no início desse dia para refletir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de João 10, versículo de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por que, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não por queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigem a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, e a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram pegar pedras para apedrejar Jesus, mas ele escapou das mãos deles. E Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, de meditação da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que hoje nós ouvimos vem nos chamar a atenção que as pessoas na época de Jesus tinham muita dificuldade, como ouvimos no Evangelho, de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus era Deus, na verdade, porque eles viam diante deles apenas um homem, não conseguiam enxergar para além disso. E claro que isso tudo exige um exercício maior, que é a fé. Então as pessoas olhavam e viam um homem que muitos deles conheciam, viram crescer, no meio deles, conviveu com eles ali, mas eles não conseguiam crer, não conseguiam acreditar que Jesus era o Filho de Deus que estava ali no meio deles. E por não conseguirem acreditar, não conseguiam acolher Jesus como Deus. E é interessante, que se a gente for ver hoje, nós olhando para a nossa realidade, se hoje Jesus chegasse e se apresentasse a nós como ele se apresentou lá, naquela época, será que nós acolheríamos também? Creio que não. Mesmo com todos os testemunhos, com todos os exemplos que a Sagrada Escritura nos traz, que aconteceram com Jesus, da própria ressurreição de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, mesmo assim ainda hoje a gente tem dificuldade e existem muitas pessoas que não acreditam em Jesus. Então, mesmo diante de todos os milagres, de todos os sinais que a Sagrada Escritura relata, nos apresenta que Jesus realizou, e também o grande sinal que é a paixão de Jesus, esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mesmo ainda diante de tudo isso, ainda a gente tem dificuldade de acreditar, de crer, de acolher esses ensinamentos. Então,
E a gente olhando para a vida dessas pessoas, às vezes a gente acha que as pessoas eram duras de coração. Não eram só isso, é porque realmente tem muita coisa envolvida, ou muitas coisas envolvidas aí. Porque é a mesma coisa que chegar alguém aqui no nosso meio hoje e dizer assim, eu sou Deus. E aí? Você vai querer prova? Você vai dizer, tá, tem esse doido aí. Quem é esse louco aí agora? Saiu de onde? Você tá dando uma de louco aqui agora, imagina? Né? Então, isso tudo não é uma coisa tão simples, né? E não foi simples na época de Jesus. E é claro que o próprio Deus, ele entende isso, compreende isso, porque é algo que vai para além das nossas capacidades, às vezes, de compreensão, de entendimento. E aqui entra justamente a nossa dimensão da nossa fé. A fé, ela é justamente para nos ajudar a entender aquilo e aceitar aquilo que é racionalmente incompreensível. Não tem como se aceitar, mas a fé, ela consegue nos ajudar a gente a fazer e dar esse passo. E é justamente isso que Jesus pedia daquelas pessoas, que elas não quisessem entendê-lo de forma racional, elas não quisessem compreender Jesus para depois aceitar Jesus. Jesus convidava eles a aceitar Ele, acolhê-lo nas suas vidas, deixar que Jesus fizesse parte da vida delas, para que depois elas pudessem entender quem era Jesus. Então aqui nós temos um entendimento assim que muitas pessoas na época de Jesus também se abriram para acolhê-lo. E aqueles que se abriram para acolhê-lo foram tendo a graça de entender o que realmente era esse mistério desse homem que olhando para ele era um homem qualquer, sem a fé. Mas com a fé você via ali alguém além desse homem. Você enxergava ali o próprio Deus. Mas quem é que dá essa graça para nós? Quem nos concede essa graça? É a fé. Então por isso Jesus, ele pedia e pede também hoje para nós que nós criamos nele. Criamos nos seus ensinamentos, tenhamos fé nele. Porque se nós tivermos fé nele, ele vai nos ajudando a gente a fazer esse processo de entendimento, de compreensão daquilo que é a pessoa dele na nossa vida. Sem a fé, nós não vamos conseguir realmente entender quem é Jesus. A nossa razão, o nosso intelecto, nossos conhecimentos científicos, por mais que sejam apurados e desenvolvidos, nunca vão conseguir dizer quem é Jesus, como a nossa fé vai conseguir nos ajudar a entender e a compreender e a acolher quem é Jesus. Mas para isso, para que nós possamos entender, nós precisamos por primeiro acolher, receber na nossa vida. E o grande exemplo para nós, concluindo a minha reflexão, é a Virgem Maria. Diz o texto da Sagrada Escritura que quando ela recebeu o anúncio de que seria a mãe de Jesus, em dois textos, ali no anúncio e também naquele momento em que da perda do reencontro de Jesus lá no templo. Diz a Escritura assim, que Maria não entendia aquilo que estava acontecendo, mas guardava tudo no seu coração. Não entendeu naquele momento, mas porque guardou no seu coração, Deus foi dando a graça do entendimento. Porque o entendimento é um dom do Espírito Santo. E se nós não acolhermos Deus, como é que nós vamos ter o Espírito Santo? Para nos dar o dom do entendimento. Então, para nós podermos ter o dom do entendimento, é preciso que nós acolhamos Deus, acolhamos Jesus. Porque é Jesus que nos dá o Espírito. É Ele que nos dá o Espírito Santo, para que nós tenhamos o dom do entendimento. Que o Senhor nos dê a graça de acolher Jesus, para que Ele nos dê o dom do entendimento, que é um dom do Espírito Santo, que Ele nos dá para nós podermos entender aquilo que racionalmente nós não conseguimos compreender e entender, e às vezes porque racionalmente não conseguimos entender, nós não conseguimos também acolher. Mas é preciso primeiro, Deus não é para ser entendido, é para ser acolhido, para que depois de acolhido nós possamos entender, vivenciar na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a vivenciarmos isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde nesse momento e nos proteja. E nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.